Bom dia, paz do Senhor. Quero vos trazer um tema: as famílias a serviço de Deus. Este tema, nós podemos verificar lá no livro de Romanos 16, versículo 3 a 5, Romano 14 e Romano 15. O apóstolo Paulo, na conclusão da sua carta aos Romanos, nos faz uma saudação nesta carta. Nós podemos ver que nessa saudação do apóstolo Paulo, ele cita várias famílias que estavam a serviço do reino de Deus. Essas famílias nos servem de exemplo para nós, para que nós hoje voltemos ao passado e aprendamos com esses irmãos e irmãs que nos precederam. Nós temos esses irmãos e irmãs da igreja, eles estavam a serviço do reino de Deus. O primeiro ponto de tudo que nós vamos entender primeiro, a casas abertas para acolher. Romano 16, nós vemos ali uma família chamada Priscila e Áquila. Era uma mulher e um homem. Foram cooperadores de Paulo. A casa deles era um local de reunião onde a igreja de Deus congregavam. Tanto em Corinto quanto em Roma, a casa de Priscila e Áquila era um santuário onde a igreja se reunia. Eles eram homens hospitaleiros, eles eram acolhedores, faziam onde a igreja se reunia. Eles eram hospitaleiros e acolhedores. Fazia da casa deles uma extensão da igreja e um porto seguro para as pessoas buscarem refúgio em Deus. Esse casal abriu o seu lar para hospedar a igreja de Deus, arriscando a própria vida, pois aquele era um tempo de perseguição. Priscila e Áquila, eles estavam se portando simplesmente com a graça de Deus. No versículo 14 e 15 do referido capítulo 16, nós vemos o apóstolo Paulo cita duas casas onde grupos de igreja se reuniam para adorar a Deus e proclamar a palavra. Hoje precisamos de famílias que abram as portas de suas casas para que o evangelho de Cristo seja proclamado. O lar é um dos principais instrumentos na evangelização do mundo. Não podemos abrir mão de fazer de nossa casa uma extensão da igreja do Deus vivo. Segundo, eles tinham o coração aberto para consolar. Romanos 16, 13, o apóstolo Paulo faz referência à mãe de Rufo, como uma mulher que cuidou dele como se fosse sua mãe. Essa mulher que recebe elogio tão auspicioso, nem tem nome citado na terra, mas certamente era conhecida dos céus. Há grandes nomes no reino de Deus que permanecerão incógnitos na terra e anônimos na história. Mas é algo maravilhoso investir na vida dos filhos de Deus, ser bálsamo para os que sofrem, ser âncoras para quem enfrenta tempestades na vida. A mãe de Rufo foi uma mãe para o apóstolo Paulo. Esse bandeirante do cristianismo encontrou nesta mulher um apoio, um encorajamento que só uma mãe era capaz de lhe dar. Temos grandes desafios de sermos abençoadores. Devemos abrir mão, devemos não abrir apenas nossa casa, mas também abrir nosso coração, abrir nossa alma para as pessoas. Nossa língua precisa ser medicina que leva a cura. Nossas palavras precisam ser mel que alimenta. Nossos atos precisam ser gestos astruítas que abençoam. Nós precisamos fazer das nossas vidas uma vida consagrada ao reino de Deus. As mãos abertas para trabalhar. Em Romanos 16, nós vemos o apóstolo Paulo cita várias pessoas que foram seus cooperadores no trabalho de Deus. Gente que pôs a mão no arado, que se diligenciou para fazer a obra de Deus. Priscila e Áquila foram seus cooperadores. Maria é citada como uma irmã que muito trabalhou pela igreja de Roma. Urbano era cooperador de Paulo em Cristo. Trifena e Trifosa trabalhavam no Senhor. E Piscide muito trabalhou no Senhor. A igreja de Deus deve ser uma equipe de trabalhadores. Deus nos dá a salvação e nos chama para o trabalho. Temos o privilégio de sermos cooperadores de Deus no estabelecimento do seu reino. O Senhor Deus e meu Pai, eu venho te pedir agora, Senhor, para que o Senhor faça um avivamento nas famílias. Meu Deus, vai de encontro, papai querido, cada lar, cada mulher, cada homem
cada jovem, cada criança, Pai, para que o lar, papai querido, dessas pessoas, Pai, venha a ser um instrumento de salvação, um instrumento de cura, um instrumento de alento, um instrumento de vitória para o teu povo. Pai, nesta manhã, papai querido, que quando o teu povo ouvir essa mensagem, seja tocado, abrir o seu lar num culto, Pai, num culto do lar, num culto, Pai, de restauração, num culto de santidade, num culto de busca, num culto, Pai, de salvação. Nesta manhã, papai querido Deus, eu me coloco diante da tua presença para ouvir a tua voz. Eu me coloco diante da tua presença, Pai, para ser tocado pelo teu Espírito. Meu Deus, vai na nossa frente agora, Pai, quebrando todo o laço, dilacerando todas as correntes, meu Senhor. Papai amado, nesta manhã, visita cada irmão e cada irmã, que eles sejam despertados, Pai, a fazerem do seu lar, Pai, extensão da casa do Senhor, a fazer do seu lar local de pregação do Evangelho, local de evangelismo e de missões, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos pela tua igreja nos últimos dias, Pai. Abençoa o teu povo, salva esta nação, em nome de Jesus. Amém.